Olá, o meu nome é Luís Conceição, sou o autor do lucromundial.net e hoje resolvi fazer este vídeo sobre um seminário sobre ameaças e oportunidades. No mundo de hoje estamos a ouvir falar muito em crise, mas o que é que significará realmente a crise? Será que há oportunidades no meio da crise? Será algo que possamos fazer diferente, que possamos ser mais empreendedores e realmente dar a volta à nossa vida, fazer algo diferente? Este seminário é muito importante, principalmente para você que está a seguir o meu blog, porque vamos falar muito destas ameaças, destas oportunidades, porque estamos realmente numa nova era, uma era digital, está a nascer uma nova era de oportunidades no mundo digital. E é isso que vamos falar hoje neste seminário. Bom, de facto, a palavra de moda é crise e mais crise. Portanto, todos nós, quando ligamos a televisão e assistimos aos telejornais, fala-se somente de crise, crise, crise. De facto, fala-se da crise, mas também não se fala de muitas soluções, não se fala de coisas positivas. Parece que os mídias têm muito prazer em falar na crise. Mas, de facto, a crise não terá também algo de diferente, não haverá o reverso da medalha? Claro que sim, e é isso que nós hoje vamos falar neste seminário. Bom, então a crise hoje compreende-se por muitas falências, as pessoas são despedidas, a economia está em quebra, está em recessão, etc, etc. Não é verdade? E para nós abordarmos este tema da crise, temos que também ver o que é que os homens empreendedores, aqueles homens que estão a fazer a diferença, o que é que eles fazem de diferente, não é? Por exemplo, o Carlos Slim, que é o segundo homem mais rico do mundo, ele diz que não quer ser pessimista, mas o pior da crise ainda está para vir. E a crise, de facto, para alguns significa despedimentos, falências, quebra massiva, etc., mas para outros significa oportunidade. Isto é o conceito dos chineses. Eu sei que agora isto vai parecer-lhe um pouco assim doido, louco, mas afinal de contas a crise é igual à oportunidade. Como é que isso pode ser possível? Mas de facto é possível, sim. A crise, no fundo, ela pressupõe que nós tenhamos que mudar algo, tenhamos que mudar a nossa percepção, a forma de ver o mundo. E de facto a mudança é o principal inimigo a vencer, é a resistência à mudança, não é? Temos que mudar para termos algo diferente e essa resistência à mudança que muitas pessoas hoje têm não lhes permite serem mais empreendedoras, não lhes permite investigar mais. E de facto o mundo é como uma balança, não é verdade? E também uma curiosidade que eu me lembrei de escrever aqui: será que o dinheiro desaparece? Há muitos anos atrás havia muito mais dinheiro, não é? Visivelmente, e eu pergunto: o que é que se fez ao dinheiro? Será que se rasgou o dinheiro, cortou-se com uma tesoura? Será que alguém colocou o dinheiro numa fogueira e queimou o dinheiro? Então, se antigamente havia mais dinheiro, onde é que esse dinheiro hoje anda? Ele tem que existir à mesma, ele simplesmente não desapareceu. Não sei se concorda comigo. Então, e será que é possível predizer o futuro e ver os lados da balança? Porque o mundo realmente é como uma balança. Existem aqueles que falam de crise e estão em crise, mas depois também, por incrível que pareça, há aqueles que não têm crise. Há aqueles que estão muito bem. De facto, então, o mundo é uma balança, mas o equilíbrio, onde é que ele está? Onde é que ele existe? E, de facto, uma coisa que é interessantíssima e quem é historiador sabe, a história é cíclica e é importante estudá-la para evitar que se repita. E há um livro que foi escrito há 8 anos por Donald Trump e Robert Kiyosaki, que fala de coisas que se iriam passar hoje e que estão a acontecer hoje. Então, de facto, o futuro é previsível, identificando as tendências que nos dão sinais. Já vamos entender um pouco o que é que eu quero dizer com prever o futuro, identificando tendências que nos dão sinais. Isto é muito, muito importante, ok? Eu recordo-me que quando Bill Gates fez a sua última visita a Portugal, ele disse que o principal problema, sobretudo a nível de Portugal, é que não temos o costume de detectar tendências e é por isso que somos constantemente vítimas e não protagonistas da mudança. E de facto,
Nós, infelizmente, o nosso sistema de ensino não nos ensinou a estudar tendências, a detectar tendências, o que é que será no futuro bom, o que é que não será bom, e daí, de facto, às vezes as pessoas muito agarradas ao sistema antiquado, muito agarradas àquilo que aprenderam na escola, 1 mais 1 é igual a 2, claro, matematicamente, mas se calhar, sem ser matematicamente, mas sobre outro ponto de vista, 1 mais 1 pode ser muito mais do que igual a 2. E é isso que nós temos que compreender hoje no mundo. E para nós compreendermos o mundo de hoje, temos que fazer uma visita ao passado e compreendermos que sempre houve eras e, inerentes a essas eras, sempre houve evolução. E vejamos, nós começámos, o ser humano, há muitos milhares de anos atrás, tínhamos que caçar, pescar, então o expoente máximo dessa era era a era da caça, do homem que se deslocava para caçar, para sobreviver, etc. Depois o homem rapidamente percebeu que se cultivasse os campos, se criasse os animais, não teria que se deslocar tanto, não teria que sofrer tanto, não é? E nasceu a era agrícola, não é? Em que os animais serviam para lavrar as terras, ajudavam o homem na sua força dos campos, etc. E se colhia tudo dos campos, assim como hoje, toda a comida vem da natureza, dos campos, etc. Mas, passado algumas centenas de anos, veio outra era diferente, a era industrial, em que o trabalho humano, o trabalho à força do braço, o trabalho braçal e o trabalho à força do animal desapareceu. Veio a era industrial, com ele as máquinas, os robôs. Antigamente, o que numa fábrica precisaria-se, por exemplo, de 300 ou 400 funcionários, portanto, trabalhadores. Hoje os robôs substituíram muitas pessoas, e daí o desemprego às vezes ser cada vez maior, porque na era industrial o robô começou a substituir em grande parte o ser humano. Mas agora nós estamos a entrar noutra era, uma era que as pessoas ainda não se deram conta, que é a era digital. Tudo o que está relacionado com a internet, globalização, partilha da informação em tempo instantâneo, e isso está de facto a revolucionar os nossos dias. E já iremos falar disso um pouquinho mais à frente, mas de facto a era digital está em grande parte a fazer novos milionários, pessoas que se posicionaram nessa tendência e compreenderam o poder que é da era digital. Bom, então vamos começar a estudar um pouquinho hoje o que é que são as ameaças dos nossos tempos. E isto para começarmos a perceber de facto o que é a crise realmente. Então porque é que os peritos falam no desaparecimento da classe média? Nós nos lembramos então que há uns anos atrás, há umas dezenas de anos atrás, tínhamos uma classe média, etc. Uma classe média, bom, que era realmente a classe média. E o que hoje nós vemos é que a classe média está a ficar cada vez mais diminuída, não é? Mais fragilizada. E o que acontece é que no futuro os ricos estarão mais ricos, os pobres mais pobres, e teremos uma classe média mais pequenina, mais estagnada, mais sufocada. E o que é que hoje nós temos no nosso mundo que ameaça um modelo tradicional, uma economia tradicional que já está mais que falida? Temos então o outsourcing, o insourcing, o offshore, as fusões, as reengenharias, as franquias, a China e a Índia, as automatizações, as universidades e pensões e segurança social. Vamos então falar de todas estas questões aqui que são interessantes de nós entendermos. Bom, eu aqui coloquei como sugestão a leitura de um livro muito, muito importante de Thomas Friedman, em que ele aborda todas estas questões que eu estou aqui a mostrar hoje. E vamos começar pelo outsourcing. O que é o outsourcing? Será então a estratégia das empresas em se reestruturar no estrangeiro, onde a administração, matérias-primas e mão de obra é mais barata. Não sei se já aconteceu, se já ouviu falar pessoas que lhe disseram: bom, a fábrica que nós tínhamos aqui na nossa terra foi embora porque eles arranjaram noutro país a mão de obra mais baratinha. Portanto,
esses industriais, esses donos dessas fábricas, não são nossos amigos. Eles só visam o lucro e quando têm a mão de obra mais barata deslocam-se e geram desemprego. Vamos ver outra questão interessante. Por exemplo, a Índia. Para quem não sabe, há muitos contabilistas indianos na Índia e as declarações de impostos dos Estados Unidos feitas por contabilistas indianos na Índia em 2000 foram 400 mil declarações. Em 2006 já foi 1.600.000. Em 2007, no ano 2007, 8.400.000, peço desculpa. E em 2010, 65.600.000 declarações que foram feitas por contabilistas indianos que estão na Índia. E isto é possível porquê? Porque eu posso contratar um contabilista indiano por internet, passar-lhe todas as minhas faturas. Eles são especialistas, há empresas especializadas na Índia com isto, e fazem uma declaração e o que é que acontece? Acontece que eu vou poupar muito mais dinheiro do que dando esse trabalho a um contabilista do meu país, e isso gera o quê? Gera desemprego, porque mão de obra, profissionais mais acessíveis, mais baratos. E veja que, por exemplo, 70 mil contabilistas indianos formados ganham $100 por mês. Não é? $100 por mês. Diríamos então uma miséria. Como é que se consegue sobreviver com $100 por mês? E no ano de 2008, a cada 8 minutos, nasceram 400 bebés. Então, também estamos aqui a ver uma tendência que cada vez mais a população humana está a crescer. E por esse crescimento, os mercados vão se alterar, as crises vão ser de facto diferentes. Depende do ponto de vista e das economias como elas reagem ao crescimento humano, mas tudo isto está interligado. Agora vamos falar no insourcing. O insourcing é a estratégia de uma companhia em adquirir pessoal novo e especializado ou contratar outra empresa para realizar tarefas ou seja, dentro dela própria, que de outra maneira seriam mandadas para o estrangeiro. Então o que é que acontece? Vamos supor que eu tenho uma empresa e tenho 30 e tal funcionários que já lá estão há alguns anos. E o mercado está cada vez mais competitivo. Eu necessito de ter um produto competitivo no mercado e necessito de reciclar toda a minha empresa. Mas isso dá muito trabalho. Então, o que é que os patrões estão a fazer? Despedem e vão ter com uma empresa especializada em outsourcing. E o que é que fazem? Contratam os serviços dessa empresa e é essa empresa que depois realiza as tarefas dentro da minha própria empresa. Então, eu não saio do meu país, não é? Porque de outra maneira tudo isso seria mandado para o estrangeiro, para o outsourcing, mas continuo no meu próprio país, mas reestruturo. Contrato outra empresa que recruta trabalhadores para mim, faz-lhe a própria formação e é essa empresa que depois paga. E eu vou pagar depois a essa empresa. Temos o caso, por exemplo, da UPS, uma empresa muito conhecida. Depois temos o offshoring, não é? É a estratégia de uma companhia mudar parte do seu processo de fabricação para um país estrangeiro onde a mão de obra e serviço são mais baratos. O caso da Mercedes-Benz, não é? Que recorre à China. Globalização, de facto, é outro tema bastante interessante que, de facto, está a fazer com que a economia e a crise seja cada vez, digamos, vista de outra forma. E vamos ver, no aspecto da globalização, tenho aqui um exemplo. Eu estudei, para fazer este seminário, estudei muitos temas durante muitos meses, fui reunindo toda esta informação preciosa e o que é que eu cheguei à conclusão? Claro que a globalização é um tema muito, muito vasto, mas vejamos este exemplo. Tecnologia desenvolvida por Bill Gates há uns anos atrás. Ok? Por exemplo, temos aqui um computador da LG, como vocês podem ver, que é constituído por chips tailandeses, aliás. O monitor é coreano, é embalado por operários no Bangladesh num armazém em Singapura, é transportado por condutores, aliás, hindus e indonésios, é descarregado na alfândega por sicilianos e é levado para lojas por mexicanos e legais. É claro
que ao sabermos disto ficamos escandalizados, não é verdade? Mas veja como é a globalização, não é? Um computador que é feito, transportado, comercializado de várias maneiras diferentes, com pessoas de várias partes do mundo, e é isto que a globalização obriga, não é verdade? E quando esse computador chega à loja, por um preço já substancial, mas imagine quanto custou esta tecnologia desenvolvida, não é? Esta tecnologia não custou assim tanto, porque a globalização assim o permite. Ainda por falar em globalização, há pouco eu dei o exemplo dos contabilistas indianos. Já há um site na internet em que nós também podemos contratar um assistente na Índia a partir de $17 ao mês. Um assistente que nos faz tarefas, como por exemplo falar com clientes. Se eu tenho uma empresa e necessito fazer ordens de expedição, também me podem fazer isso. Então veja como a globalização hoje está de facto a permitir toda esta sinergia. Depois temos as fusões. As empresas hoje, quando se reestruturam, é muito comum ouvirmos falar de fusões, ou para evitar a quebra de uma determinada empresa, funde-se com outra empresa. Por exemplo, por 44 mil milhões de dólares, o Banco da América comprou o Merrill Lynch, okay? O terceiro maior banco de investimentos dos Estados Unidos, quando ele existia, não é? E a compra pretende fazer frente à quebra do banco Lehman Brothers. Okay? Então, o que é que acontece quando duas ou mais empresas se juntam? Onde é que elas cortam primeiro? Claro, é nos trabalhadores. Essas empresas não têm piedade, não é? Fazem a fusão e vamos despedir, precisamos de poupar, precisamos de voltar para o mercado, temos processos mais automatizados, temos os outsourcings, os insourcings, vamos despedir, porque só assim se consegue prosperar de início. Depois temos as reengenharias. O que é uma reengenharia dentro de uma empresa? É fazer o mesmo trabalho com menos trabalhadores. Ou seja, sabemos que com a competitividade, com a crise, e isto é uma lei universal, uma determinada empresa que fabrica um determinado produto, para não perder competitividade no mercado, não pode dar-se ao luxo de diminuir a qualidade do seu produto. Então o que é que tem que fazer? Manter a qualidade desse mesmo produto, certo? Diminuir preços. É isso a lei de mercado, ok? Então como é que eu posso diminuir preços, custos de produção? Menos trabalhadores, mais automatização. E aí reside então a reengenharias. E vemos aqui grandes empresas. A Pepsi cortou 3.150 empregos. A Honda, uma grande empresa de automóveis, 3.100 empregos. E outras empresas como a Sony cortou recentemente 8.000 empregos. Será que está assim tão mal, por exemplo, a Sony? Não, nós passamos pelas lojas, não é? Vemos tantos eletrodomésticos da Sony, televisões, etc, etc, com a mesma qualidade de sempre. Será que por esses 8.000 empregos a Sony está muito mal? Não, está melhor, tem menos trabalhadores e mais automatização. É assim a realidade do nosso tempo, infelizmente ou felizmente, porque estamos numa nova era e já vamos falar um pouquinho sobre essa nova realidade. Depois temos também a questão dos franchisings, não é? Aqui temos algumas marcas que eu coloquei, são umas das mais conhecidas. E o que é que acontece quando a economia local, regional, etc., quando começa a aparecer as cadeias, os supermercados, os franchisings, aquela lojinha regional que a gente conhecia, que não consegue competir, morre. Mas as cadeias de franchisings não morrem. Estão sempre em alta. Muitos clientes. Vejamos o caso, não querendo fazer publicidade, o McDonald's, não é? Vá hoje mesmo a um restaurante da McDonald's e veja, por exemplo, sempre cheio, cheio, cheio. Mas não estamos em crise. Claro que estamos em crise, mas está sempre cheio, não é? É um modelo bem construído de negócio, não é? Um modelo que foi feito à prova de recessão, à prova de crise. Mas, infelizmente, o nosso mercado regional, a nossa lojinha, a mercearia do nosso amigo, etc, etc, não consegue resistir. Então nós estamos a ver que há um padrão hoje, e há que saber detectar tendências, há que saber ler este padrão para não sermos vítimas constantemente, não é?
Depois temos outro fenómeno, que é a China e a Índia que se estão a juntar, e eu recomendo que leia este livro, o livro com o título de India, ok? E eu pergunto, que produto que ainda não se fabrica na China? Na China, caso não saiba, há 3 versões do mesmo produto. Temos a versão original, temos a versão genérica e depois temos a versão chinesa. Nós estamos a ver os chineses que invadiram o mercado, não é? Com as lojas, com tudo isso, e nós vemos lá artigos, cópias, etc. Não é? Outra questão, a China é o principal produtor de aço. E nós sabemos que cada vez mais há escassez de água no mundo, infelizmente água potável, e que cada vez mais se tem que construir barragens. Então veja que a China sabe ler também tendências, sabe ler o que está a passar no mundo, e ela subiu o preço do aço para a construção de barragens em todo o mundo. Não é? Uma economia que está aí revolucionando, não é verdade? E a Índia, com uma mão de obra muito barata e inicialmente... há pouco tempo eu li que iniciou a construção e a comercialização do novo automóvel por somente $2.500. Agora quem quiser comprar carro nunca teve tão acessível. Qualidade não sei, não é verdade? Mas veja todo este padrão. Como outras marcas poderão competir com mão de obra tão barata. Por isso tudo, estamos neste cenário da crise que se calhar você que está a escutar agora o meu seminário já se estará a perguntar, bem, mas afinal, esta crise será mesmo uma crise financeira? Ou uma crise de valores? Ou uma crise de ignorância, de desconhecimento? Não é? Porque se nós começarmos a juntar todas estas peças, nós começamos a ver, calma, ali há uma oportunidade, ali há outra oportunidade. Não é verdade? E é isso que nós temos que ver. Depois temos o avanço da tecnologia, não é verdade? Veja, por exemplo, hoje já vamos... mesmo na própria rua, temos a máquina do multibanco, onde podemos levantar, fazer transações, não é? Muito menos, já há menos necessidade de entrar num banco e fazer transações. E então o que é que os bancos estão a fazer? Despedindo funcionários, porque há máquinas lá fora, não é verdade? Depois temos o comércio eletrónico. Por vezes já não é preciso ir a uma determinada loja, não é verdade? Se hoje fosse abrir uma loja física seria um grande risco. Investir em infraestruturas, pagar ordenados, a renda de uma infraestrutura, pagar água, eletricidade, telefone, quando se pode ter uma infraestrutura na internet que trabalha 24 horas sobre 24 horas. Temos também nos hipermercados, e veja aqui embaixo neste slide, nos hipermercados hoje já tem uma máquina que nós passamos com todas as nossas compras, vai fazendo o somatório daquilo que temos para pagar e no final pede-nos as notas, as moedas ou o cartão. E isso nós já estamos a ver em algumas cadeias de supermercados, por exemplo aqui em Portugal, não é? Já há uma cadeia de supermercados que já tem 3, 4 máquinas destas, não é? Em que as pessoas vão e pagam. E temos também tanta coisa que cada vez mais está automatizada, informatizada, e que as pessoas já não são tão necessárias porque a tecnologia está a avançar. Então é isso que nós temos que pensar nessa tecnologia. Qual será o target? Qual é que será a tecnologia onde eu posso estar próspero? Se eu fosse abrir hoje um negócio, abriria com quê? Em que parte da tecnologia abriria? Com que tecnologia? Isso é importante, não é? Nós pensarmos. Bom, depois há outro tema que é um tema muito sensível e muito interessante, que são as pensões e segurança social. E inerente a tudo isto existe uma coisa que se chama a mentalidade de nascimento. Se pesquisar no Google pela mentalidade de nascimento, vai-se dar conta que existem números, existem coisas que explicam toda esta mentalidade de nascimento, mas o facto é o seguinte: 1 de cada 2 habitantes irá requerer assistência médica prolongada nos seus últimos dias. O que é que isso quer dizer, assistência médica prolongada? Hoje as pessoas estão a viver mais. Há mais medicamentos, há mais medicina e as pessoas morrem com doenças crónicas, com doenças que se prolongam por mais tempo, morrem também mais velhas
mas com menos qualidade de vida por vezes, porque essas doenças crónicas são realmente muito más, não é verdade? Então há muitas pessoas que vão requerer assistência médica prolongada e, obviamente, isso tem muitos custos para o Estado, não é verdade? E isto equivale aproximadamente numa despesa para o Estado de 41.000 euros por pessoa. Você ouviu bem? 41.000 euros por pessoa. Não é brincadeira estes números, não é? E veja que aqui em Portugal, por exemplo, somente 1% da população tem um seguro médico. O resto espera que seja o governo, a segurança social, a lhes dar ajuda médica. Eu não quero desencorajar ninguém, mas depender do governo ou da providência médica, não sei onde é que vai ser possível, não é? Porque nós já estamos a ver que constantemente, por exemplo, os governos fazem reestruturação na segurança social. Ouve-se dizer que a segurança social está sem dinheiro nos cofres. Então, muitas pessoas hoje são dependentes desse sistema. Algumas, e como que está aqui, estes são os números, a estatística, somente 1% está com um seguro médico, um seguro privado, que lhes dá melhor atenção, que lhes dá melhores condições. Nós devemos pensar nestes factos, não é? Continuando com este tema, por exemplo, e também pesquisei o que está a acontecer lá fora, nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm uma dívida pública externa muito grande. E de acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, desde 1789, portanto, desde que George Washington era portanto, o Presidente dos Estados Unidos, até ao ano de 2000, portanto, passaram-se algumas centenas de anos, não é? Até 2000, e por exemplo, estes foram os números que eu detetei na internet, até William Clinton, foram 42 presidentes que pediram, escute bem, emprestados um total de 1,01 trilhões de dólares a países estrangeiros. E isto para fazer face à dívida pública externa. E só a administração Bush, entre 2000 a 2004, pediu 1,05 trilhões de dólares, que foram acrescidos ali a 1,01 trilhões. Então isto dá muito que pensar. Para onde é que este dinheiro foi? Como foi utilizado? Porque segue, por exemplo, os Estados Unidos também com uma dívida pública externa muito grande. Não é? Ter que se financiar lá fora, ter que pedir dinheiro lá fora. Depois, também, por outro lado, vemos a desvalorização das moedas. Fala-se da desvalorização do euro, do dólar, etc. Mas, de facto, o dólar ainda continua a ser uma moeda que manda bastante. Nós sabemos que existe a guerra entre o dólar e o euro. Mas vamos ver aqui uma coisa interessante. Em 1996, 250 dólares compravam uma onça de ouro. Em 2006, 600 dólares compravam uma onça de ouro. Em 2008, 900 dólares compravam uma onça de ouro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o dinheiro, como hoje nós o conhecemos, não é? O dólar, uma nota em papel, não é dinheiro seguro. É dinheiro que vem desvalorizando. E aqui está uma tendência. Veja que o ouro é a moeda do futuro. Então, se você me perguntasse hoje, Luís Conceição, com esta crise, o que é que eu deveria investir? Ouro. Ouro. E veja, os negócios de ouro que nós hoje temos aí fora, não é? Compramos ouro, damos dinheiro na mão. E o que as pessoas não sabem, infelizmente, é que se estão a desfazer de um bem precioso. Estão-se a desfazer do verdadeiro dinheiro que nunca desvaloriza. Portanto, se você tem ouro em casa, não caia na tentação de vender o seu ouro e trocá-lo por dinheiro de papel. Porque esse dinheiro de papel que está nos bancos é tudo dinheiro virtual. E nós vemos, alguns bancos já caíram. Porquê? A sua moeda, o seu dinheiro é um dinheiro virtual, é um dinheiro que está lá, mas não é 100% o dinheiro, não é? Ouro, sim, é de facto o dinheiro verdadeiro, o dinheiro que não desvaloriza. Continuando com o tema das pensões e segurança social, vou abordar um tema que é os Baby Boomers, uma geração que nasceu entre 1946 até 1964. Portanto, iniciou, assim é que está correto, em 1946. E os Baby Boomers são aquelas
aquelas crianças, aquela geração que nasceu após a Segunda Guerra Mundial, não é? Houve uma explosão de bebés, porque os soldados vieram da guerra e voltaram para os seus lares e houve uma explosão de natalidade. E somente nos Estados Unidos da América são 75 milhões. E são 100 milhões em todo o mundo. Então, em 2010, a primeira geração de baby boomers reformou-se. Agora vamos ver qual é a sustentabilidade para a segurança social destes países, ou por exemplo nos Estados Unidos, um exemplo para os Estados Unidos, não é? Vamos imaginar, e já falando em números pequeninos, não é? Que a reforma média nos Estados Unidos são de $1000. Ora, $1000 por mês para 75 milhões, para 75 milhões de baby boomers, não é? Que já estão reformados, foram 75 mil milhões de dólares mensais em reformas. E estes gastos, só com a segurança social, significa para o país uma equivalência a uma guerra do Iraque mais um furacão Katrina por mês. Então eu pergunto, como pode ser possível sustentar um sistema destes? Como pode ser possível que as pessoas acreditem que no futuro ainda haverá reformas? Isto tudo está também relacionado com, obviamente, o aumento da população, o aumento da esperança média de vida. Tudo isso está relacionado. E muitas pessoas hoje já se questionam. E eu, quando chegar à minha altura, será que há reforma? Será que se eu continuar a pensar que é o Estado que me vai ajudar, será que me vai ajudar? Não é? Ou terei que ser eu a pensar diferente, a fazer diferente? Não é verdade? Depois temos o aspecto das universidades. É muito importante abordarmos o aspecto das universidades, que são, obviamente, instituições importantíssimas. O conhecimento é a chave de evolução da humanidade, mas, tristemente, os números dizem que somente 20% dos licenciados encontram trabalho. E por quanto tempo? Quando encontram trabalho, por quanto tempo? Com toda a insegurança que se ouve a falar hoje, não é? E 5%, somente 5%, encontra trabalho na área que se formou. E eu pergunto então, que fazem os outros 95%? Não é verdade? Quantas vezes nós conhecemos um amigo, uma amiga, que estudou 5, 6, 7, 8 anos e depois não tem emprego, depois vai e tem que trabalhar no supermercado ou trabalhar, sei lá, em outro sítio qualquer que não exerce a sua licenciatura. Então qual é a conclusão que chegamos? É que a oportunidade de empregos dignos estão em decadência, infelizmente, não é? Conclusões então. E este tema das universidades é interessante de nós pensarmos e vermos que a realidade é esta. Conclusões é que cada vez somos mais pessoas a competir pelo mesmo. Esta é a verdadeira competência. Quantas vezes nós escutamos pessoas que foram a uma entrevista de trabalho e na entrevista de trabalho perguntaram-lhe quanto o senhor gostaria de ganhar? E o candidato responde, bem, eu tenho um curso superior, eu tenho uma formação, fiz mais 100 horas de especialização nesta área, eu gostava de ganhar 700, 800, 900 euros. Não é? E tenho um amigo meu que passou por isto, ele contou-me, e ele disse-me que a resposta da pessoa que estava a fazer a entrevista é que lhe daria somente o ordenado mínimo, o salário mínimo nacional, 480 e qualquer coisa euros. E disse-lhe, se não aceitar, não há problema, nós temos mais de 100 candidatos, o senhor é que sabe. Não é? Então, esta é a verdadeira competência. E existem centenas de pessoas para ocupar um lugar. E os salários estão a baixar. Todos nós ouvimos falar nisso. E eu pergunto então, será que trabalhar mais é sinónimo de ganhar mais? Não. Porque se essa fosse a solução, toda a gente hoje ganharia mais. Mas não, nós já vemos que às vezes trabalha-se e não se ganha tanto por aí além. E ter mais produtividade, será que é igual a mais dinheiro? Bom, se isso fosse verdade, então, e numa questão
prática, porque na teoria, sim, se há mais produtividade, se um país é mais produtivo, é mais próspero, não é verdade? Mas na prática não é bem assim, não é? E nós vemos os números, porque se fosse, se a maior produtividade desse mais dinheiro, então nós vimos os países melhores. Nós vemos o caso do Japão, que é um país muito produtivo e também neste momento a sua economia já não está tão próspera como era antigamente, não é? E mais conhecimento, será que é igual a mais riqueza? Boa pergunta. Vejamos, Portugal nos últimos 10 anos, nos últimos anos, duplicou os seus licenciados, não é? Bons cientistas, etc. E o que é que acontece? Nem por isso, por ter mais conhecimento, gerou mais riqueza, não é? Nós vemos constantemente, não é? Os nossos políticos, a fazer uma estimativa que a riqueza do país está em crescimento muito estagnado, não é verdade? E o que é que há outra coisa que se passa então, e as conclusões que podemos tirar é que os negócios tradicionais vão à falência com maior rapidez. 9 de 10 negócios fecham antes dos 5 anos de existência. Quantos de nós também não conhecemos o exemplo de alguém que abriu uma empresa e não passou de 2 anos, 3 anos no máximo. E as estatísticas dizem-nos que 97% dos negócios, não é? Fecham antes dos 5 anos de existência. Ok? Então, estamos a ver aqui indicadores que nos vão abrir a mente durante este seminário para que possamos conhecer outras alternativas. Bom, crise económica. Será que está cada vez mais forte? Será que irá ficar cada vez mais forte? Será que há uma saída para tudo isto? Vamos ver o que é que está a acontecer às pessoas, não é? As pessoas geralmente trabalham 40 anos, não é? E depois de 40 anos de trabalho, vamos ver o que é que aconteceu à maioria. Somente 1% dessas pessoas ficou rica. Isto quer dizer que trabalhar não enriquece ninguém, infelizmente. Financeiramente independentes, não é bem ricos, mas é aquelas pessoas que, bom, não se pode gastar muito, mas pode-se passear, pode-se ir ao restaurante, de 5 em 5 anos pode-se trocar de carro, etc. Financeiramente independentes só 4%. Ainda a trabalhar 5%. Isso significa que há pessoas que se têm que sujeitar depois de uma vida inteira a trabalhar, ainda são escravas do trabalho e têm que continuar. E vejamos aqui agora mortos. Depois de 40 anos de trabalho, mortos. 36%. E desses 36%, 50% morreram de ataques cardíacos e entre 50% a 30% dessa percentagem de mortos morreram de cancro. Porquê? Mortes provocadas por stress. Ter que se trabalhar e não ganhar. As contas, a pressão da sociedade, a pressão da crise, tudo isso leva então a estas mortes de ataque cardíaco e por cancro. E depois, a grande maioria das pessoas, depois de trabalharem 40 anos, estão em quebra. 54 pessoas estão em quebra. Estão no limiar da pobreza, estão pobres, sem condições de vida, o que é tristíssimo. Okay? Portanto, nós vemos que todos estes números e estatísticas que vos estou a mostrar não são, até agora, nada animadoras. E vemos aqui num jornal online que pelo menos 30% dos empregados atualmente padecem de stress laboral. E nós ouvimos falar muitas vezes. Aquela empresa fez uma determinada violência psicológica sobre o funcionário para o despedir. Aquela empresa cada vez está a exigir mais e a pagar menos. Claro que isso gera stress laboral. Gera situações, enfim, nada boas e bonitas, não é? E vemos que os gigantes, os poderosos também caem, não é? Temos aqui vários, Citigroup, a DHL, o Circuit City, etc. Quantas empresas gigantes nós vemos que também estão a ceder, também estão a cair, não é verdade? Pois, por outro lado, os desempregados cada vez mais, 25 milhões
desempregados somente na Europa em 2012. Espanha 25%, França 10,2% de desempregados, Alemanha 6,5%. E Estados Unidos da América são 7,9 milhões de desempregados. Então, tudo isto que estamos a ver, a aprender neste seminário, os números, toda esta crise económica, será somente crise? Será que não dá para nós pensarmos de outra forma? Vamos ver como os chineses eles encaram a crise. A definição de crise em chinês é que o mundo é como uma balança. Se a balança está com o prato direito a cair, há outro prato que está lá em cima, está levantado. E é nesse prato que nós temos que mudar, temos que ir para lá. E é nesse prato que eu acho que todos nós gostaríamos de estar, não é? No grupo que está mais alto, que está mais bem posicionado. Então, se o mundo é como uma balança, haverá oportunidades a agarrar. E vamos começar agora a falar um pouco mais de esperança. Algo que é palpável, algo que está posicionado numa nova mentalidade. E vamos aqui falar de 7 coisas importantes. Vamos falar dos lados da balança, vamos falar de uma coisa que se chama o quadrante do fluxo do dinheiro, o marketing de rede, a nova era digital que está relacionada com os digital boomers, novas estruturas de empresas, porque se as empresas querem realmente contornar a crise e sair da crise, há que ter novas estruturas, novas mentalidades de empreender. Depois vamos falar de um tema super importante, que são os negócios online e depois as redes sociais. Bom, vamos começar a entender o que é propriamente os lados da balança. E agora eu vou aqui fazer uma pergunta que parece uma loucura, mas vamos então ver o que é que eu quero dizer com estas perguntas. Quando inventaram a lâmpada, quem entrou em crise? Boa pergunta, não é verdade? Eu vou responder. Foi a indústria das velas. Ou seja, o que é que aconteceu? Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, para ele conseguir fazer a lâmpada trabalhar, ele levou 1000 vezes até acertar no engenho, até pôr uma lâmpada a funcionar. Os amigos dele diziam que ele era doido, para ele desistir, porque isso era uma loucura, porque as pessoas não tinham dinheiro, já se falava em muita crise, não é? Antigamente, a gente sabe que a miséria ainda era maior, uma sardinha dava para 3 ou 4 pessoas, vivia-se mesmo na miséria, não é verdade? E Thomas Edison tinha aquela visão, não podemos estar sempre à luz da vela. E quem é que entrou em crise? Portanto, foram os fabricantes de velas. E o que é que aconteceu? Houve alguns fabricantes de velas que, teimosos a bater o pé, diziam, não, isso ninguém vai comprar nada disso, sim, isso é só para ricos e isso está muito longe, não, isso ninguém vai comprar a lâmpada. E o que é que lhes aconteceu? Os industriais das velas entraram em crise, faliram. Porquê? Porque não acompanharam a mudança. Não se posicionaram naquele lado da balança, que era o lado da balança correto. Agora outra questão. Quando inventaram o automóvel, quem entrou em crise? Boa pergunta, não é verdade? É simples de responder. Não é? A indústria que fabricava as carroças movidas a tração animal. Não é? O carpinteiro, etc., que fabricava a carroça, etc. Quando inventaram o avião, quem é que entrou em crise? A indústria náutica, os barcos, não é verdade? Porque é muito mais fácil e mais rápido fazer uma viagem de avião do que andar aí no mar semanas e semanas. E quando inventaram o telefone, quem entrou em crise? Grande invento, a telefonia, não é verdade? Uma indústria que eu adoro bastante. Super rica. Não tem crise, não é verdade? Bom negócio. Se quer prosperidade, invista num negócio de telecomunicações. Então quem é que entrou em crise quando inventaram o telefone? O telégrafo. Lembras-te do telégrafo? Aquela coisinha que fazia código Morse, aquela coisita assim? Aquilo morreu, não é? Ainda houve algumas pessoas que atemavam naquilo, mas o telefone veio e reformulou o mundo. E quando o telefone surgiu, houve muita gente que entrou em crise. Os operadores de telégrafo,
as centrais que existiam nesse tempo de comutação, começou a haver coisas mais automatizadas, e entrou em crise toda essa indústria. Mas a indústria do telefone prosperou até hoje. Então dizem que vem aí uma das piores crises mundiais. Porquê é que será que virá então uma crise tão grande, tão grande? Porque simplesmente vem uma das maiores mudanças. E agora eu pergunto, com a invenção da internet, quem entrará em crise? Que grande invenção é esta? A internet hoje globalizou o mundo, permite fazer coisas fantásticas. Eu ainda não sei porque é que há pessoas que são contra a internet, não é verdade? Então, com a invenção da internet, quem entrará em crise? Boa pergunta. Muitas formas de fazer negócios tradicionais vão entrar em crise. Muita da indústria da publicidade tradicional vai entrar em crise. E por aí afora. Já vamos também entender tudo isso. Então nós temos que entender hoje que existe uma coisa que se chama-se o quadrante do fluxo do dinheiro. Há aqueles que geram riqueza para eles próprios, ou através de empregados a trabalhar para eles, e depois há aqueles que são os empregados, aqueles que trabalham para gerar riqueza aos outros. Eu aconselho a ler um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, em que ele é o autor do quadrante de fluxo do dinheiro, onde nós podemos ver que aquelas pessoas que estão no patamar D, que são donos do seu próprio negócio, são aqueles que têm, e isto já falando nos negócios não tradicionais, mas nos negócios de nova geração, têm um sistema a trabalhar para ele dia e noite. Então geram 95% da riqueza. Depois nós temos os empregados, que são aquelas pessoas que trabalham para um sistema. E essas pessoas só conseguem ter acesso a 5% da economia no seu bolso. Ou seja, infelizmente são as pessoas mais pobres, os empregados. Nós vemos que empregado nunca, infelizmente nunca, obviamente vai ter independência financeira. Depois ainda temos o autoempregado, que é o seu próprio sistema. Estamos a falar de médicos, advogados, etc., profissionais liberais, mas estes que são o seu próprio sistema, em que o sistema não é o sistema que está a trabalhar para eles, mas eles que trabalham para o seu próprio sistema. Por exemplo, se um advogado trabalha para ele próprio e fica doente durante um mês ou dois, que não possa trabalhar de onde lhe vêm rendimentos, não vem de lado nenhum. Ele necessitaria de ser o quê? De ser dono do seu próprio negócio, com um sistema a trabalhar para ele 24 horas por dia. Não é verdade? Depois temos o investidor, que tem o dinheiro também a trabalhar para ele. Então nós vemos que qual é o lado do quadrante do fluxo de dinheiro que nós gostaríamos de estar, não é? Nós gostaríamos de estar, talvez, no sistema de sermos donos do nosso próprio negócio, com um sistema automático a trabalhar para todos nós, não é verdade? Bom, então, na mentalidade de procurarmos algo diferente, tentarmos na crise encontrar nichos de mercado que estão do outro lado da balança, não é verdade? Há várias indústrias, há várias coisas que eu queria falar. A primeira delas é o marketing de rede, compreendido por alguns, incompreendido por outras pessoas, geralmente pessoas, umas que ainda não conseguiram ter o sucesso dentro desta indústria e outras que só são, digamos, pessoas que lançam opiniões sem fundamento. Mas o marketing de rede hoje é uma indústria fantástica. Robert Kiyosaki, no seu livro, diz que o marketing de rede é a escola de negócios que permite que as pessoas migrem do quadrante direito do fluxo de dinheiro. E o que é que o marketing de rede tem de tão especial? Ponto número 1, sistema que permite que o dinheiro trabalhe para si, não requer empregados, não requer altos investimentos para iniciar, não há chefes, sem ter que cumprir horários fixos, é um sistema baseado em trabalho de equipa e motivação, os ganhos são sobre o trabalho da equipa e gera-se residuais constantes e crescentes, ou seja, por um trabalho que foi feito e continua a ser feito e por liderar algumas pessoas e algumas coisas, há uma economia residual, portanto há sempre valores de ganhos crescentes, o que é interessante.
Ponto número 8, para mim é muito interessante. Graças à internet pode operar o seu negócio em qualquer parte do mundo e gerar os seus ganhos globais. Veja o meu blog, o lucromundial.net, que é um blog de informação, é um blog de aconselhamento, mas é também a minha própria marca, é o meu próprio negócio online. Esteja onde eu estiver com a internet, posso colocar um artigo novo, fazer um vídeo, dar da minha sabedoria a outras pessoas, encaminhá-las, dar-lhes conselhos que são importantes. E isso é interessantíssimo. E depois o ponto número 9, dentro da indústria de marketing de rede, há aquela máxima que é: eu prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do esforço de uma só pessoa. E isto era a lei máxima de John Paul Getty, foi o primeiro milionário nos Estados Unidos da América. Ele tinha essa visão: é melhor eu ter 100 pessoas a trabalhar comigo, mas eu ganhar 1% de cada uma, do que eu subcarregar uma única pessoa e ganhar 100% de esforço só dessa pessoa. Isto chama-se a alavancagem. Não é? Se nós queremos ter um negócio de êxito, temos que delegar, temos que alavancar, e assim vêm grandes resultados. Ainda continuando dentro deste tema, a revista Fortune, em agosto de 2004, dizia que o sonho de todo o investidor, o segredo mais bem guardado no mundo dos negócios, é uma indústria com um crescimento estável, com altos ganhos de capital e prospectos a largo prazo para uma expansão à prova de recessão. Então, cada vez mais com a crise, as pessoas prospectam, as pessoas procuram algo diferente, não é verdade? Algumas, infelizmente não têm uma abertura de mentalidade para compreender os números, compreender todas estas peças que se encaixam, mas de facto a indústria do marketing de rede é uma das indústrias interessantíssimas, não é verdade? E o Warren Buffett, se não conhece este senhor, pesquise. Ele é um grande investidor, ele investe em empresas na bolsa, compra empresas que estavam a falir, Coca-Cola, Duracell, Excel, Kirby, etc. Tudo são empresas deste senhor. E por acaso, a história da Coca-Cola é muito interessante. Para quem não sabe, a Coca-Cola existia a Pepsi, nessa altura já, quando a Coca-Cola nasceu, depois nasceu a Pepsi. E acho que quase todos nós nos lembramos de ver um anúncio, não é? Um comercial, onde estava o Michael Jackson dançando e a beber Pepsi. A Coca-Cola já estava mal nessa altura e o que aconteceu foi que as vendas baixaram ainda mais da Coca-Cola. E o Warren Buffett viu a Coca-Cola em baixa, em bolsa, comprou a Coca-Cola quando estava quase falida. O que é que o Warren Buffett fez? As das várias empresas que ele possui, alguns capitais retira e injeta nessas empresas que estavam à beira da falência e comprou a Coca-Cola, injetou capital e fez da Coca-Cola o que ela é hoje. Há dias eu estava a ver na televisão um senhor que é brasileiro, um grande homem de negócio, agora não me recordo o nome dele, que é dono, na Colômbia, ele é dono de uma empresa de aviação e que agora está a querer comprar a TAP, e a jornalista perguntava-lhe: qual é o seu segredo? Estamos em crise, como você continua a prosperar? E ele dizia: a crise é o melhor negócio. Há que comprar coisas que estão a falir, há que comprar coisas que ninguém acredita. A crise, para mim, é a melhor coisa que há. Não é? E Warren Buffett dizia, e disse, porque ainda é vivo, não é? Ele diz que os melhores investimentos que fiz até hoje foi em empresas de marketing de rede. E eu agora pergunto: se você quer aprender a ser economicamente mais independente, a quem que iria seguir? Com quem iria se aconselhar? Com o Warren Buffett? Ou com, por exemplo, e não tenho nada contra, todos os trabalhos são dignos, ou, por exemplo, com um senhor que arranja sapatos, com um sapateiro, com um canalizador, com um eletricista? Claro que teria que ser com um homem destes. Um Warren Buffett, um Bill Gates, um Mark Zuckerberg, não é verdade? Então é isso que nós temos que também seguir aqueles que sabem, que nos dão informação, que nos fazem, que nos saciam a nossa sede por mais informação. Este senhor aqui, o Paul Pilzer, um grande economista, ele tem um livro que é The Next Millionaires, e ele diz
que as fortunas de hoje se fazem dando a conhecer produtos e serviços disponíveis, isto é, distribuição intelectual. E quantos de nós vamos, por exemplo, a uma loja, compramos uma televisão ou um eletrodoméstico assim um pouquinho mais complicado de entender e o funcionário na loja, pronto, nós pagamos, trazemos o manual de instruções e a gente que se desenrasque. Quando a distribuição intelectual de um produto é diferente, eu vou ter com o cliente, eu aconselho o cliente, adapto o produto ao cliente. E o que é que isto faz? Faz fidelização. Esse cliente fica satisfeito e vai e recomenda a outra pessoa. E quando se trata então de compartilhar o que funciona, isto é, comunicar uma mensagem pessoal, mensagens que as pessoas apreciam e consideram importantes. E por isso este senhor, e aconselho também a comprar este livro, ele prediz que entre 2006 e 2016 haverá 10 milhões de novos milionários ao redor do mundo. E veja, somente no Brasil, no ano de 2012, estão a nascer todos os anos mais de 3 mil milionários por ano no Brasil. Muitos deles já são pessoas que têm um conhecimento mais à frente, que já entenderam os lados da balança, que já entenderam que a crise também tem outros nichos de mercado, que também tem outras mais portas abertas e que são portas de prosperidade. E então, se nós hoje formos pesquisar todas estas coisas, vamos então nos dar conta que está aí uma nova geração. Nasceu a era digital, nasceram então os digital boomers. A partir de 1989, épocas que se iniciou a expandir o computador, começaram a nascer então os jovens, e hoje nós vemos que os jovens, não é? Os jovens com 12, 13, 14 anos, 15 anos, já tratam o computador por tu, já tratam a internet por tu, já programam, já fazem aplicações para o mercado de smartphones. É realmente incrível. E eu coloquei aqui esta frase para que nós entendamos algo muito importante. O Charles Darwin dizia que as espécies que sobrevivem ao passar do tempo não são as mais fortes nem as mais inteligentes, mas serão aquelas que tiverem maior capacidade de assimilar a mudança. E veja que o nosso mundo, cada vez mais a informação se duplica. Há 30 anos atrás a informação não se duplicava quase nada. E agora, desde 2010, a cada mês se duplica nova informação. A ciência, o conhecimento avançou. Então o que é que acontece? O que era como válido há 5, 10 anos atrás não é mais válido hoje. Então quem é que resiste? Quem é que lucra? Quem é que prospera? Não são nem os mais inteligentes nem os mais fortes, mas serão aqueles que tiverem a maior capacidade de assimilar a mudança, assimilar esse conhecimento e colocar em prática. É de facto fantástico podermos chegarmos a este grau de entendimento e claro que isso nos dá muita mais esperança. E outro senhor, que é o fundador da Visa, o Dave Hock, ele dizia: encontramos-nos num momento onde uma estrutura de 400 anos está a desfalecer. Que estrutura ele estará a referir-se? A estrutura do trabalho tradicional, de como as pessoas pensam, como as pessoas procuram resolver os seus problemas, como os industriais pensam, etc. Como está feito o nosso sistema de capitais, etc. Todo esse sistema que já dura 400 anos está a desfalecer. E por outro lado está nascendo uma nova era. Uma era de oportunidades, de melhor relacionamento com o mundo que nos rodeia com os demais, um maior progresso como nunca antes visto na história. E porquê é que nos podemos relacionar melhor com os demais? Porquê é que podemos ter um maior progresso? Porque o mundo está global. A internet derrubou fronteiras. Estamos numa época em que estão os digital boomers, toda essa geração a liderar, não é? E o fundador da Sony, Nobuyuki
ok? Peço desculpa, não sei falar muito bem japonês. E ele dizia que a internet será recordada como aquele meteorito que acabou com os dinossauros. Uau! Que frase fantástica! Esta frase faz-nos pensar que, de facto, a internet é, de facto, aquela indústria que nós temos que pensar de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais macro. A internet é, de facto, algo que nos pode favorecer bastante. Por outro lado, temos também outra indústria que está crescendo bastante. Eu, no meu blog, já fiz um artigo sobre a publicidade online e também já aconselhei as pessoas, de facto, que querem ter maior prosperidade no mundo dos negócios online, que trabalhem também com publicidade online. Ok? Publicidade online. Vemos aqui num jornal argentino, e ele dizia que 2008 foi o ano, ok, em que a internet matou a televisão. O que isso quer dizer? Quer dizer que pela primeira vez na história as pessoas passaram mais tempo frente a um computador do que na televisão. E eu pergunto, vamos fazer aqui um breve exercício. Entre hoje, ontem e antes de ontem, talvez você tenha passado mais tempo frente ao computador do que viu televisão. É verdade ou é mentira? Então, vai encaixando todas estas peças do puzzle, porque todas elas estão interligadas. Ok. Publicidade online. Tem uma ideia da quantidade de dinheiro investido diariamente em publicidade na televisão? Sim. São somas exorbitantes. Em 2008, como eu lhe disse há pouco, o tempo passado na internet superou o tempo frente à TV. Agora, vou-lhe fazer uma pergunta. Então, se as pessoas estão a passar muito mais tempo frente ao computador que na televisão, essas empresas que gastam tanto dinheiro em publicidade na televisão estão a perder dinheiro. Não será verdade? Vamos fazer outro exercício. Quando está a ver um filme que gosta bastante e vem 15 minutos de intervalo, o que é que faz? Eu faço zapping, eu mudo de canal, vou ver outras coisas, e só quando o filme volta é que eu volto para aquele canal onde estava. Então, e os publicitários? Será que ganharam dinheiro com isso? Claro que não. Perderam muito dinheiro. Então, para onde irão migrar essas empresas, esses milionários que antes estavam a fazer muito dinheiro em publicidade na televisão? Para onde é que eles vão migrar? Obviamente vão migrar internet. Agora eu questiono, se você pudesse ter o seu próprio negócio de internet, não é preciso investir milhões. No meu blog está um artigo que eu falo de uma empresa que para mim é a melhor empresa do mundo, que nos beneficia com um produto de publicidade e nos dá a ganhar por nós estarmos com esse produto de publicidade. Okay? Então, que setores na internet irão gerar mais tráfego, irão captar mais tráfego, mais atenção, mais dinheiro? Nós já estamos a ver que a internet é o denominador comum nesta economia digital. É, digamos, a plataforma que nos pode levar a outros negócios que são grandes tendências. Por exemplo, o VoIP, telecomunicações por internet. Também no meu blog eu explico. Também tenho o meu próprio negócio de telecomunicações. Você pode ver, não é? Orte Communicate, uma empresa espetacular que está revolucionando o mercado dentro dessa área. Depois o e-mail. O e-mail é outra indústria realmente onde aparece a publicidade online. Os chats, vejam quando nós estamos num chat, no MSN, aparece publicidade, etc. E por que não termos um negócio de um determinado chat? É possível. Eu mesmo fiz o meu próprio chat, o My Love Chat. Você pode ir à internet e ver www.mylovechat.net e vai ver um chat onde eu estou a ganhar também algum dinheiro que vem de publicidade online. Depois os jogos online. Quantos jovens e mesmo pessoas de idades de 30, 40, 50 gostam de se divertir online, jogar online, porque não? Ter um negócio relacionado com jogos online. Vídeos também estão a captar muito tráfego e atenção na internet, músicas e redes sociais. Vejamos o caso do Facebook, já iremos falar do caso do Facebook, não é? Redes sociais que estão a ganhar dinheiro à nossa custa e não nos pagam nada pela nossa socialização, mas eles sim estão a ganhar com tudo isso, não é? Ok. Publicidade online, continuando. Este jornal diz que a crise
não parece afetar publicidade online. Vai, pesquise, veja os resultados do Google no último ano, em 2011. Aumentou, reforçou as suas receitas. É de facto incrível, não é? Temos também aqui o El Mundo. O El Mundo diz que o Google é imune à crise. E quando lançaram o Google, dois jovens inicialmente disseram que eram loucos. Inicialmente a sede do Google, eles nem tinham dinheiro para pintar a sede do Google. Não sei se conhece a história, mas houve um fulano que saiu da prisão, cumpriu obviamente a sua pena, saiu depois de cumprir a sua pena, não tinha trabalho e os jovens da Google disseram-lhe: olha, nós não temos agora dinheiro para te pagar, mas olha, vamos te dar ações, nós vamos ser uma grande empresa. E esse senhor que saiu da prisão, ele pensou assim: bom, também não tenho mais nada que fazer, olha, estes gajos, estes senhores são doidos, estes senhores da Google são doidos, alguma vez isto vai ser uma empresa rica. Está bem, olha, fica aí com umas açõesitas. Esse senhor hoje é milionário, não é? Com as ações do Google, não é? Há que ter visão, não é? Um gigante como este, mas no início não, as pessoas não acreditavam. Há que ter visão, há que saber interpretar para onde o mundo vai, não é? As marcas mais valiosas do mundo, a Google encabeça esta lista, está em primeiro lugar. Depois temos Coca-Cola, Microsoft. No caso da Microsoft também o Bill Gates, não é? Quando saiu da universidade, ele nem sequer terminou os seus estudos universitários. As pessoas diziam que ele era antissocial, que era louco, alguém iria comprar computadores. O computador era um monstro, era grande, era lento, custava milhares e milhares de dólares. E o Bill Gates dizia que no futuro todos nós na nossa casa teríamos pelo menos 1 a 2 computadores e que esses computadores necessitariam de uma alma, isto é uma metáfora, né? De um sistema operativo. E o denominador comum foi Windows, não é verdade? Então há que ver, há que ter visão e saber para onde o mundo se está a deslocar. E vejam o caso do presidente Obama, não é verdade? Em que ele fortaleceu entre os jovens de 18 a 29 anos a sua presença. Ele fez uma campanha política muito nas redes sociais, pela internet, conseguiu até pessoas que estavam muito indecisas pela internet, ele conseguiu cativar essas pessoas, não é verdade? Então veja o poder da rede social, o poder da internet, o poder da presença online. E vejamos este gráfico também, não é? Desde 2009 para cá, dados até 2014, desde 2009 até 2012, já são dados que existem, são dados verídicos. Vejam, são faturações na ordem dos bilhões. Em 2009 faturou-se 55,2 bilhões de dólares no mundo inteiro de publicidade online. Em 2012, 79 bilhões. Em 2013 serão 87,4 e em 2014 96,8 bilhões. E agora pergunto-lhe, se eu lhe oferecesse um negócio de publicidade online, iria pré-qualificar? Iria aceitá-lo? Pois eu tenho esse negócio de publicidade online. Basta entrar em contato comigo através do meu blog. Basta ver o artigo que eu fiz sobre o grande aumento da publicidade online. Veja esse artigo, estude-o. Entre em contato comigo, ok? Vejamos também o caso aqui deste senhor, Rupert Murdoch. Quase ninguém conhece este senhor, o dono da News Corp. O que é que aconteceu? No passado ele comprou o MySpace por 580 milhões de dólares, quando o MySpace não era conhecido, nem sequer gerava receitas. Como é que se pode ir gastar 580 milhões num site que não tem grande perspectiva, um site que ainda está muito fraquinho, que não gera receitas? Será que o Sr. Rupert é doido? Não, ele é visionário. Porquê? Passado um ano, ele vendeu os direitos de publicidade ao Google durante 3 anos por 900 milhões de dólares. Ora, então ele comprou inicialmente o MySpace por 580 e vendeu por 900 milhões de dólares. Um ganho de 320 milhões de dólares. Fantástico, não é?
Vejamos aqui então, o Google adquiriu o YouTube por 1,65 bilhões de dólares. Porquê? Porque o Google estava a perder para o YouTube as pesquisas por vídeo. É muito mais divertido, é muito mais fácil fazer uma pesquisa audiovisual do que somente por letras, por frases. Eu pessoalmente utilizo muito o YouTube para pesquisar, não é? Vídeos, etc. Continuando com o tema da publicidade online, em 24 de outubro de 2007, a Microsoft comprou 1,6% das ações do Facebook por 240 milhões de dólares. Em 2012, o Facebook entrou na Bolsa de Nova York avaliado em 82 mil milhões de euros e com 901 milhões de utilizadores. E veja, o Facebook foi o Mark Zuckerberg, um jovem que estava na universidade, que iniciou por uma brincadeira, não é verdade? Uma rede social interna na universidade e que se foi expandindo. E é outro caso de uma pessoa que não terminou os seus estudos. O próprio Bill Gates deu-lhe como sugestão: não percas mais tempo na universidade, sai, dedica-te à tua empresa online, à tua presença online. E hoje é interessante vermos que alguns dos professores que eram professores na época em que o Mark Zuckerberg estava na universidade, hoje eles trabalham para o Mark Zuckerberg. Veja como é a história, não é? Veja que se nós quanto mais pré-qualificamos, pior é, não é verdade? Vemos aqui este jornal online, a Convergência Digital, que diz que as redes sociais consumirão 90% da banda larga de internet até 2012. Hoje quem é que não está no Facebook? Quantas horas hoje você passou no Facebook? 1, 2, 3, 4, 5? Não é? Então nós estamos a ver que as redes sociais é de facto também uma grande tendência. Não é verdade? Na China, não é? Já há 300 milhões de utilizadores ativos em redes sociais, que está cada vez mais aumentando, e serão muito brevemente milhões e mais milhões de utilizadores na China nas redes sociais. Depois, outra indústria que está a crescer bastante, que é a indústria dos jogos online, apostas desportivas, etc. Tudo isso também uma indústria que se pode investir, que podemos pensar ter o nosso próprio negócio também dentro dos jogos online, etc. E aqui a CNN diz que a internet é uma mina de ouro para os jovens. Porquê que é uma mina de ouro para os jovens? Boa pergunta, não é verdade? Já vamos responder a essa pergunta. Depois, o Second Life, outra rede social, já criou o seu primeiro milionário real, não é? Diz aqui que a Aline Griff é uma cidadã chinesa. Ela é a proprietária da empresa virtual, não é? E segundo ela, a fortuna alcançada aí por esta empresa vem já dos benefícios obtidos pela venda de terrenos virtuais. Ou seja, no Second Life pode-se comprar terrenos virtuais, ter uma vida virtual, ter um avatar, etc. E já o Second Life criou o seu primeiro milionário real com essa venda do terreno virtual, não é? E na maioria são jovens que estão a fazer muito, muito dinheiro na internet. Vejamos aqui os top 50 jovens empreendedores milionários menores de 30 anos. Obviamente primeiro Mark Zuckerberg, depois o dono da RuneScape, os donos do YouTube, avaliado em 300 milhões, o dono do Mozilla, este jovem aqui, não é? O Mozilla, que é um browser que nós descarregamos gratuitamente, não é? Para navegar na internet, e como é que isso já vale 120 milhões de dólares? E muitos outros jovens que nós vemos aqui. Eu vou passando e respondendo àquela pergunta: então porquê é que a maioria dos milionários na internet hoje cada vez mais são jovens? Lembra-se que eu falei há pouco sobre a resistência à mudança?
não é? Que a crise é também muito pela resistência à mudança, à procura de outras coisas diferentes. Estes jovens não foram programados para resistir à mudança. Eles são os digital boomers. São pessoas que viram que a internet, de facto, é o denominador comum para a sua presença, para a sua fortuna, para os seus negócios. E então, se nós somos resistentes a esta mudança, obviamente vamos ficar pelo caminho. E aqui estamos vendo ainda alguns jovens aqui. Ok, vamos passando aqui. E como podemos ver, pronto, já são sempre somas na ordem dos milhões. Ok. E de facto, o fundador da internet, o Tim Berners-Lee, ele diz que a internet nasceu há 20 anos, mas ainda está de fraldas, ainda está com as fraldas. E o inventor, ele diz aqui, o inventor que esteve em Genebra recorda o dia exato do aniversário, mas a internet está somente a fazer 20 anos. E segundo ele, não é? A pessoa que inventou a internet, ele diz que a rede, todavia, ainda está por produzir mudanças sociais que vão impactar o mundo muito mais do que se passou até agora. Isto quer dizer, da boca do próprio inventor da internet, que a internet ainda não atingiu todo o potencial, que ela ainda vai reformular, vai sacudir, vai impactar o mundo com o que virá, com as tecnologias, etc. Eu espero que tenha gostado do meu seminário da Era Digital. O propósito deste seminário foi o quê? Toda esta informação que eu reuni, que são informação de meses. Eu sou um estudioso do Internet Marketing, sou um estudioso das tendências, e tudo isto, toda esta informação que eu reuni é para também lhe dar acesso a uma informação privilegiada. Esta informação, se fosse dada por uma universidade, se fosse dada por um expert, você iria pagar muito, muito, muito dinheiro por esta informação, não é? E já agora, se houver alguma universidade que escutou este meu seminário, se alguma instituição, se me quiser contactar para que eu faça algum tipo de seminário, para que eu faça algum tipo de coaching, para que eu faça algum tipo de motivação, estou aberto também a isso. Mas o propósito deste seminário, então, qual foi? Foi dar-lhe elementos suficientes para nos prevenir das mudanças iminentes. Se nós soubermos quais são as mudanças e soubermos quais são as tendências que estão interligadas, não é verdade? Podemos então ser protagonistas de uma mudança, de um melhor benefício para nós, para a nossa vida, para a nossa família. E é muito importante sermos protagonistas da mudança e não sermos vítimas. Há muitas pessoas que falam comigo, que procuram, mas que se vêm lamentando e não querem mudar, não querem aprender. É necessário abrirmos o nosso coração, a nossa mente à mudança, à informação, saber o que é uma boa tendência, entender o mundo como ele trabalha e não sermos vítimas. E como eu costumo dizer, ou somos parte do problema ou somos partes da solução. E é por isso que o meu blog, lucromundial.net, quer ser parte da solução. E é por isso que se está a consolidar numa escola de negócios do futuro, capacitando cada vez mais pessoas sobre como converter a internet numa poderosa fonte financeira. Eu agradeço muito o seu tempo disponibilizado para escutar este meu seminário. Estou à sua inteira disposição para o ajudar e eu tenho a plena convicção que juntos, dominando toda a informação, compreendendo e lendo de forma certa o que é realmente a crise, quais são as oportunidades, juntos podemos alcançar muito mais. Eu desejo-lhe votos de muita prosperidade, muito sucesso e agradeço-lhe bastante então por o tempo que dispensou. Muito obrigado.